Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiane Paza, jornalista aqui no canal, e o assunto desse vídeo é importantíssimo para quem está planejando mudar para Portugal. Por que agora é ainda mais importante solicitar o visto no Brasil? O momento é de bastante mudanças na lei de imigração e o panorama é de regras mais apertadas para regularizar a entrada e a permanência de estrangeiros no país. Mas e aí, qual a alternativa? Nós vamos falar disso agora. Se você ainda não segue a página, antes de ir para o nosso assunto, te convido a clicar em se inscrever, assim você é avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Quem acompanha a movimentação em torno das leis e das regulamentações que impactam os estrangeiros em Portugal já tem observado que esta tem sido uma pauta constante de discussão dentro do Poder Legislativo português. A comunidade estrangeira alcançou um patamar jamais visto antes, conforme a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. São mais de 1 milhão de residentes estrangeiros em Portugal, sendo que os brasileiros são quase 40% dessa comunidade. O volume de pessoas que vêm de outros países para fixar residência, claro, faz com que os temas relacionados à comunidade fiquem mais em foco, e isso inclui a regularização dos imigrantes. Uma das medidas mais impactantes anunciadas foi a extinção da manifestação de interesse, um instrumento que possibilitava, desde 2007, a pessoas que entravam como turistas pudessem manifestar o interesse em permanecer no país e obter a autorização de residência mediante algumas condições, entre elas a existência de um contrato de trabalho. Ou seja, pessoas que entravam sem um visto, mas obtiveram um contrato e pretendiam permanecer no país, podiam fazê-lo mediante a manifestação de interesse. É bem verdade que esse não era de todo um processo ideal. Nos últimos anos, as queixas sobre a morosidade dos pedidos, sobre o tempo que o imigrante permanecia irregular até que o documento fosse emitido, eram uma constante. Com o fim da manifestação de interesse, estrangeiros que entraram sem visto e começaram a trabalhar passam a ficar sem um meio de se regularizar em território português. A medida foi recebida com surpresa por muita gente, tem gerado manifestações e algumas organizações por parte de movimentos ligados ao suporte a imigrantes, buscando alguma negociação. Mas o que se tem posto até agora é que a manifestação de interesse já não é mais uma possibilidade. E isso leva ao nosso tema central. Por que agora é ainda mais importante solicitar o visto ainda no Brasil? O visto, vale a gente lembrar, é o documento que autoriza a entrada regular em Portugal. Existem dezenas de modalidades para quem vai residir por menos de um ano, para quem vai residir por mais de um ano, para quem vem a trabalho, a estudo, para aposentados, investidores, nômades digitais. O visto é um documento com um prazo reduzido de validade e antecede a etapa mais importante da regularização do imigrante, que é a autorização de residência. Quando o imigrante entra em Portugal com visto válido e adequado à sua situação, ele já vem com o processo encaminhado para comparecer à AIMA e solicitar o seu documento português. E é por isso que agora é tão importante verificar exatamente em que circunstâncias a sua mudança para Portugal vai acontecer, para que você possa solicitar e receber o seu visto, para garantir que o seu processo para obter a autorização de residência não vai ter empecilhos ou não vai ficar sujeito a condições que já não estão mais previstas na lei portuguesa. A gente sabe que a manifestação de interesse era um instrumento que permitia a regularização de trabalhadores. Uma das premissas para que o imigrante pudesse ficar em Portugal era comprovar estar trabalhando
ou ter uma promessa de contrato de trabalho. E qual é a alternativa agora, então? Se o imigrante já vai se mudar tendo um contrato firmado com um empregador em solo português, ele deve solicitar ainda no Brasil o visto D1, que é o visto para trabalho por conta de outrem. Esse visto, após a chegada em Portugal, vai dar acesso à autorização de residência e também vai permitir o reagrupamento familiar. Se o imigrante ainda não tem um trabalho garantido para solicitar o visto D1, a opção é o visto para a busca de trabalho. Criado em 2022, esse visto tem a finalidade exclusiva de permitir a entrada do imigrante que vai procurar um trabalho em Portugal. Diferentemente de outros vistos, ele dá autorização de residência somente se o imigrante de fato comprovar ter conseguido o trabalho. Esse visto é concedido por um período de 120 dias, podendo ser prorrogável por mais 60 dias. Ou seja, se dentro desse período o estrangeiro não obtiver um trabalho, é necessário o regresso ao seu país de origem. Pelo seu caráter provisório e por causa dessa condicionante, o visto para a busca de trabalho tem a particularidade de não permitir o reagrupamento familiar. Tendo em vista, então, esse cenário que tem caminhado cada vez mais para um endurecimento nas regras que ditam a entrada e a permanência de imigrantes em Portugal, a orientação mais do que nunca é organizar o seu processo de mudança com muita atenção e planejamento. Verificar qual a sua situação e qual o visto que se aplica a ela. Solicitar o visto com antecedência e preparar toda a documentação necessária para, depois de chegar em Portugal, ter tudo o que é preciso para solicitar a sua autorização de residência. Lembrando que os vistos são solicitados no país de origem. No Brasil, o pedido é feito nos consulados ou representações consulares portuguesas. Existe um prazo de 90 dias para que as autoridades possam emitir o documento. Então, também é preciso considerar toda essa antecedência antes de comprar passagem ou de negociar com o futuro empregador, por exemplo, a sua disponibilidade para se mudar efetivamente. Se você precisa de ajuda para verificar qual visto se aplica à sua situação ou para organizar os documentos necessários e ficar mais tranquilo durante todo esse processo de mudança, que para muitos é um projeto de vida, pode deixar um comentário. As nossas equipes estão de olho para poder te ajudar, especialmente nessa fase que é de mudanças no cenário para os imigrantes. Deixa a sua impressão se gostou desse vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.